Imagine que você segura um mapa em suas mãos. Nesse mapa, as fronteiras da República da Zâmbia estão cuidadosamente delineadas. As estradas estão marcadas, a capital, Lusaka, está identificada e as províncias estão nomeadas. Os edifícios da Assembleia Nacional, do Supremo Tribunal e da Residência Presidencial são visíveis. Este mapa representa o governo visível, a estrutura moderna do Estado, estabelecida desde a independência em 1964. Agora, imagine um segundo mapa. Este mapa é invisível para o mundo exterior e só existe na memória dos habitantes rurais. Nesse mapa, as fronteiras são fluidas, os territórios são divididos por linhagens ancestrais e o poder não reside em um presidente eleito, mas em um complexo mosaico de chefes e rainhas tradicionais, cuja autoridade remonta a séculos antes da chegada do primeiro explorador europeu. O verdadeiro segredo da governança na Zâmbia não reside no primeiro mapa, mas na interação sutil e frequentemente conflituosa entre os dois. O poder das tradições ancestrais não foi suplantado pela democracia moderna. Foi absorvido por ele, criando um sistema dual, onde um líder ancestral pode ter mais influência no cotidiano de milhões de pessoas do que qualquer ministro do governo. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A Zâmbia tornou-se uma república unificada ao conquistar a independência do Reino Unido, em 1964. O novo país adotou um sistema de governo democrático e representativo, com um presidente como chefe de Estado. A Constituição, lei suprema do país, define os poderes executivo, legislativo e judiciário. Contudo, reconhecendo pragmaticamente as realidades históricas e sociais, os fundadores da nação não ousaram desmantelar a instituição dos chefes tradicionais. O país abriga mais de 70 grupos étnicos e linguísticos distintos, a maioria dos quais organizados em sistemas complexos de chefaturas ou reinos que transcendem as estruturas governamentais modernas. Existem quase 300 chefes oficialmente reconhecidos, desde chefes seniores e chefes superiores até chefes supremos, cada um com jurisdição específica sobre um território ancestral conhecido como chefatura. Esses líderes tradicionais representam a continuidade histórica e a legitimidade cultural, exercendo considerável influência no cotidiano de suas comunidades. Suas decisões frequentemente regem questões de terra, casamento, resolução de conflitos e práticas culturais, funcionando como uma camada de governança paralela ao sistema democrático. Essa dualidade de poder é fundamental para a compreensão da política e das sociedades zambianas. O governo moderno, embora teoricamente soberano, exerce controle direto e efetivo sobre as áreas urbanas e os centros administrativos. Mas a vasta maioria do território zambiano, estimada entre 70% e 90% do país, e onde reside grande parte da população, está sob a jurisdição direta e moral desses chefes. Nessas áreas, o direito ancestral e as decisões do chefe ou de seu conselho têm um peso que muitas vezes se sobrepõe ao das autoridades distritais nomeadas pelo Estado. O papel mais crucial e politicamente poderoso dos chefes tradicionais na Zâmbia é a administração de terras. Ao contrário das áreas urbanas, onde a terra é propriedade do Estado ou de particulares com títulos de posse absolutos, a maior parte das terras rurais na Zâmbia é terra tradicional. Essa terra não é comprada ou vendida como propriedade individual, pertence à comunidade e é mantida sob a administração do chefe. O chefe é, essencialmente, o distribuidor e guardião do patrimônio ancestral. É ele quem concede o direito de uso às famílias e aos agricultores. As decisões sobre onde as plantações podem ser cultivadas, onde o gado pode pastar ou onde um novo investidor tem permissão para construir uma fábrica ou mina, dependem quase inteiramente do chefe e de seu conselho. Essa autoridade sobre a terra se torna uma alavanca de poder colossal para qualquer projeto de desenvolvimento, seja a construção de uma escola financiada pelo governo, a instalação de uma clínica por uma organização não governamental ou a mineração de cobre por uma empresa estrangeira. Obter a permissão e a bênção do chefe é imprescindível.
Um simples decreto ou recusa da autoridade tradicional pode paralisar instantaneamente um projeto multimilionário, algo que o governo central em Lusaka não pode ignorar. Além disso, esse papel é a base do seu poder econômico. Embora a terra seja teoricamente comunitária, a discricionariedade na sua distribuição pode gerar influência significativa e, em alguns casos, tem sido fonte de controvérsia. Os chefes são os mediadores entre a comunidade e o capital moderno, uma posição de imensa influência. Além das próprias terras, os chefes mantêm um sistema judicial paralelo aos tribunais estaduais, a justiça consuetudinária ou tradicional. Nas aldeias, é o chefe, ou um chefe de aldeia delegado, que preside os tribunais locais. Esses tribunais não utilizam os códigos legais escritos da República, mas sim os costumes e normas transmitidos de geração em geração. Esses tribunais lidam com a grande maioria das disputas cotidianas, disputas de limites de terras, questões de herança, casos de furto de menor gravidade, disputas conjugais e casos de adultério. O objetivo principal do direito consuetudinário não é a punição, mas sim restaurar a harmonia social e alcançar a reconciliação entre as partes em conflito. Essa abordagem restaurativa e centrada na comunidade encontra grande ressonância nas populações rurais. O poder dos chefes como árbitros morais lhes confere uma autoridade que os juízes modernos, muitas vezes percebidos como distantes e indiferentes, não possuem. A sanção do chefe pode ser o ostracismo social ou uma multa em gado ou bens, punições que têm um impacto direto no cotidiano dos aldeões. No entanto, essa dualidade jurídica não está isenta de problemas. Por vezes, o direito consuetudinário entra em conflito com a Constituição moderna. Por exemplo, certos costumes relativos aos direitos das mulheres, como a herança por viúvas ou o casamento precoce, podem violar as garantias de igualdade da República, gerando tensões constantes que o governo central se esforça para resolver. O governo central da Zâmbia, ciente do poder e da legitimidade inerentes aos chefes tradicionais, criou estruturas para integrá-los, ou pelo menos cooptá-los, ao sistema político. A Constituição prevê a existência da Casa dos Chefes, um órgão consultivo com sede na capital. Seus membros, eleitos pelos próprios chefes em nível provincial, assessoram o presidente e a Assembleia Nacional em assuntos de cultura, direito consuetudinário e desenvolvimento rural. Curta, inscreva-se e compartilhe. Mas a verdadeira interação ocorre no nível eleitoral. A Zâmbia é uma democracia multipartidária, e vencer uma eleição presidencial ou parlamentar exige mobilizar o voto rural. A maioria dos eleitores vive em áreas onde a palavra do chefe é lei. Por lei, um chefe não pode ser membro ativo de um partido político, nem fazer campanha abertamente. No entanto, sua influência é decisiva. A mera menção ou a sutil insinuação de seu apoio a um determinado candidato pode se traduzir em milhares de votos. Os políticos sabem disso. Antes de cada eleição, os candidatos à presidência e os aspirantes a parlamentares precisam peregrinar até a sede do chefe para buscar sua bênção e conselho. O acesso a terras para comícios de campanha, mobilização comunitária e a garantia da paz durante as eleições dependem inteiramente da boa vontade do chefe. Na prática, os chefes se tornaram verdadeiros fazedores de reis. Seu apoio é frequentemente negociado em troca de promessas de investimento em infraestrutura ou garantias de que o governo não interferirá na administração das terras do território. Isso cria um equilíbrio de poder precário, no qual o governo eleito precisa do apoio tradicional para governar, reconhecendo de fato que a autoridade ancestral é o sistema de governo mais próximo do povo. Embora a influência dos chefes tradicionais mantenha a identidade cultural e a paz social nas áreas rurais, ela também representa sérios desafios para o desenvolvimento e a modernização do país. Um dos principais problemas é a falta de transparência. O sistema tradicional de posse de terras, flexível e baseado na tradição oral, pode ser vulnerável à manipulação. Com a crescente demanda por terras para a agricultura em larga escala ou mineração, alguns chefes teriam concedido grandes extensões de terras comunitárias a investidores em troca de ganho pessoal, por vezes desapropriando famílias que ali viviam há gerações.
Essa prática torna-se fonte de ressentimento e conflito, pois os moradores sentem que seu chefe, o guardião de seu patrimônio, traiu a confiança da comunidade. Outro desafio é a resistência à mudança social. Embora muitos chefes sejam progressistas e usem sua influência para promover a educação ou a saúde pública, a autoridade tradicional às vezes dificulta iniciativas que buscam a igualdade de gênero ou a reforma agrária. Alterar o direito consuetudinário é um processo lento e delicado, que exige o consenso dos chefes, o que muitas vezes paralisa os esforços do governo para implementar reformas abrangentes que beneficiariam os grupos mais vulneráveis, como mulheres e jovens. A coexistência de dois sistemas jurídicos diferentes significa que um conflito de direitos pode permanecer preso em um limbo jurídico por anos. A história da Zâmbia é um testemunho da resiliência das estruturas de poder africanas pré-coloniais. Apesar dos esforços coloniais para reduzi-las a meros instrumentos burocráticos e da subsequente chegada da democracia ocidental, os chefes não só sobreviveram, como consolidaram a sua relevância. Não são figuras simbólicas, são atores políticos e econômicos essenciais. A Zâmbia descobriu que não pode progredir sem a cooperação de seus chefes tradicionais. Para que os projetos de saúde, educação e desenvolvimento alcancem 70% da população, é necessária a autoridade dos chefes para mobilizar as comunidades, distribuir recursos e arbitrar conflitos. O caminho a seguir para a Zâmbia exige um equilíbrio ainda mais delicado. Honrar as tradições e a cultura que proporcionam identidade e coesão a milhões de pessoas, ao mesmo tempo que se implementam salvaguardas legais para prevenir abusos de poder na administração de terras e garantir que o direito consuetudinário esteja alinhado com os direitos humanos modernos. Trata-se de um equilíbrio frágil que determinará se a Zâmbia avançará rumo a uma modernidade equitativa ou se a governança dual perpetuará as desigualdades. Exploramos o paradoxo da Zâmbia, uma república moderna amplamente governada por códigos ancestrais. Vimos como a terra e a justiça são tratadas por meio de conselhos de anciãos e como políticos influentes dependem da bênção de chefes em trajes reais. Mas, acredite em mim, quando digo que mal arranhamos a superfície dessa dinâmica. O verdadeiro fascínio reside nas histórias pessoais dos chefes que se opuseram ao autoritarismo, nos detalhes intrincados das antigas cerimônias de sucessão, mais complexas do que qualquer eleição presidencial, e na forma como o dinheiro de cobre, a espinha dorsal da economia da Zâmbia, circula pelos territórios governados por esses líderes. Se você acha que o conflito entre o direito constitucional e o direito consuetudinário é complexo, espere até conhecer os detalhes das lutas internas pelo poder envolvendo reinos que remontam ao século XVIII. O próximo nível desta análise vai além da política e mergulha na psicologia, na economia oculta e no misticismo que ainda cercam essas figuras de imenso poder. Há mais riquezas e mais segredos a serem descobertos nesta vida dupla da Zâmbia, e o que vem a seguir é infinitamente mais profundo. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!